Olá! Ainda do nosso módulo de desempenho humano e fisiologia de voo, eu trago nesse vídeo aqui um assunto para a gente discutir que é o aeroembolismo. Assim como a hipóxia hipobárica e a aerodilatação, o aeroembolismo também é um resultado direto da diminuição da pressão da atmosfera sobre os gases que estão no nosso organismo no voo. Então, a gente vai ver aí o que é o aeroembolismo e por que ele está sendo estudado aqui por nós. Vamos lá. Ao final desse vídeo, ao final dessa aula, eu espero que você seja capaz de conceituar o aeroembolismo, listar os tipos de aeroembolismo, caracterizar os fatores predisponentes ao aeroembolismo, existe uma predisposição, listar os procedimentos de prevenção ao aeroembolismo, explicar a desnitrogenação, o que é isso, o que é desnitrogenar, e caracterizar o aumento caracterizar o tratamento ao aeroembolismo, como é que deve ser o tratamento para o aeroembolismo. Para isso, nós vamos aqui por este roteiro: conceito, tipos de aeroembolismo, fatores predisponentes, prevenção, desnitrogenação e, por fim, tratamento ao aeroembolismo. Tudo pronto aí? Vamos lá? Bom, conforme eu falei para você, o aeroembolismo, assim como a aerodilatação e a hipóxia hipobárica, são o resultado direto da diminuição parcial dos gases que estão, da pressão parcial dos gases que estão no nosso organismo, notadamente pela diminuição da pressão atmosférica. Então, quando você tem diminuição da pressão, ou você tem uma descompressão, que aí pode ser algo um pouco mais violento até, você vai ter um comportamento desses gases que a gente já estudou na lei dos gases, que é expansão, o que está inserido no líquido deixa de ser líquido e forma uma bolha, volta a ser gás e etc, etc. Aí, o aeroembolismo é uma dessas formas. Mas vamos ao conceito específico de aeroembolismo. É o surgimento de bolhas de nitrogênio no sangue e nos tecidos, ocasionada pela diminuição da pressão atmosférica de forma abrupta. O gás nitrogênio inspirado no ar fica diluído nos líquidos corporais, tal qual o nitrogênio colocado sob pressão em uma garrafa de refrigerante. Quando você olha uma garrafa de refrigerante, o nitrogênio está lá dentro, só que ele está diluído por causa da pressão. Se você abre a tampa e permite a diminuição da pressão interna da garrafa, ele vira bolha e começa a subir, né? É isso que... Abre uma garrafa de refrigerante, uma de Sprite, de Coca-Cola, ou até mesmo uma garrafa de cerveja, que você vai perceber isso. A garrafa estacionada lá, com a pressão atmosférica dela, com a tampa, com a pressão atmosférica interna dela estabilizada, você não vê o gás está lá dentro, misturado no líquido, você não consegue vê-lo. Quando você tira a tampa, que você ouve o tss do vazamento da pressão, né, da descompressão, e a pressão atmosférica interna da garrafa começa a diminuir para equalizar com a pressão de fora, o gás começa a virar bolha e começa a sair. No refrigerante e na cerveja, tudo bem, mas quando isso acontece no nosso sangue, isso tem consequências não tão boas assim. Então, é o que acontece ali. Vamos ver a lei de Henry, que é a lei que fala disso, a gente já estudou. Ele diz assim, o Henry diz assim: os gases dissolvem-se nos líquidos de forma diretamente proporcional à pressão. Ou seja, quanto maior a pressão, mais o gás vai estar dissolvido no líquido. Se você tira a pressão, né, se você retira a pressão, apareceu ali de forma abrupta que não tem nada a ver, tá? Desculpem. Se você tira a pressão, o gás se expande e volta e vai formar bolhas. Sintomas diretos disso: dores nas articulações, cotovelo, ombro, coceira intensa, chegando a manifestações mais graves, falta de ar intensa, quando é no pulmão, nos alvéolos pulmonares, dores de cabeça e alteração de comportamento. Tudo isso em virtude do nitrogênio que começa a virar bolha dentro do sangue que corre no nosso corpo. O nosso corpo literalmente começa a ferver. Essa é como se o sangue começasse a ferver, porque ele começa a produzir bolha. E quando ele começa a produzir bolha, essas bolhas vão causar uma série de dores nas articulações, coceira, falta de ar e etc, etc. Mas vamos ver os tipos de embolismo. Quais são os tipos que vão ocorrer de embolismo?
A gente tem o embolismo que ocorre nas articulações, são as perturbações articulares, e aí band, né? Band de articulação, né? O band de dobra aqui, né? O cotovelo, o ombro, o joelho, são bands, né? Aqui no pulso. E aí você vai ter perturbação aí, você vai ter dor nessas articulações. Temos as articulações, as perturbações, desculpem, pulmonares, que são os chokes, e aí são bolhas dentro do pulmão. As perturbações cutâneas da pele, o itch, da coceira, né? E temos as perturbações neurológicas, aí quando você tem formação de bolha dentro do tecido cerebral e você começa a ter problema realmente muito sério. Então, vamos aí analisar cada uma rapidamente. As perturbações articulares, os bands, trouxe aí de novo meu assistente, o Santos Dumont, né? Veja aí que o pobre coitado está sofrendo dores tanto nos cotovelos quanto nos joelhos, né? Formação de bolha nos tendões, de inserção muscular junto às articulações, então é no tendão que forma bolha. Afeta principalmente ombros, cotovelos e joelhos, são as nossas articulações mais ativas, é que a gente usa mais. Causa dores articulares profundas, progressivas e difíceis de localizar. Dói o joelho, você não sabe por quê. Você não sabe de onde vem a dor, você não sabe se é na frente, se é do lado, o joelho está doendo, né? O indivíduo assume uma postura curvilínea em função da dor, vai procurar a posição fetal, né, cara? Vai se curvar todo e buscar a posição fetal, que é uma tendência ancestral nossa. Com muita dor, a gente cai e procura ficar ali na posição fetal, que é onde a gente estava mais protegido. E é a forma mais comum de aeroembolismo. Ainda bem, porque as outras formas são muito ruins. Ainda bem que esse é dor no joelho, dor no cotovelo, tá bom. Você vai ver o que vem pela frente aí, você vai gostar, vai preferir realmente a dor no cotovelo ou a dor no joelho, tá? A forma mais comum de aeroembolismo são os bands, né? São as perturbações nas articulações. Outra forma de aeroembolismo são os chokes, ou chokes, perturbações pulmonares, vê a bronca. Formação de bolhas de gás, êmbolo, que alteram a circulação pulmonar. O tamanho da bolha aí, cara. Uma bolha dessa no alvéolo pulmonar, ela atrapalha tudo. Atrapalha a circulação, atrapalha a troca gasosa, dói o pulmão. É mais rara e é a mais séria, dá para ver, né? Ocorre falta de ar, dor torácica, tosse e choque circulatório. Por quê? Porque você está obstruindo o pulmão, né, com bolha de nitrogênio. O nitrogênio fica ali, ele não reage, ele fica ali ocupando espaço, causando dor e se expandindo. Quanto menor for a pressão, maior essa bolha vai ficar e vai doer mais, né, e vai causar mais problema. Então essa é a mais séria, ainda bem que ela é a mais rara. Outra forma de aeroembolismo, as perturbações cutâneas, os itch, são distúrbios vasomotores nos capilares cutâneos em função da evaporação da água nos humores, formação de bolha. É ali já em nível muito fino, vaso, né, de vasos capilares, em que o nitrogênio e o oxigênio começam ali a se expandir, vai dar coceira. Ocorre mais no tronco e nas coxas, ocasiona intenso prurido, né, começa a sair uma secreção, hemorragia cutânea e enfisema subcutâneo, ou seja, vai dar ferida. É a segunda forma mais comum. Mas ela é comum na forma mais leve, mais branda, dá só uma coceirinha. Se continuar piorando, vai para a ferida mesmo. Perturbações neurológicas, essa aí é tramada também por quê? Sintomas são principalmente decorrentes do sistema nervoso. Dor de cabeça, cefaleia, começa a aparecer bolha de nitrogênio no sistema nervoso, o sistema vai ficar mais nervoso ainda e vai começar a dar dor de cabeça, nevralgia, né, dor nos nervos, parestesias, alteração da sensibilidade, começa a ficar dormente um pedaço do corpo, você não tem mais a sensação de tato, alterações emocionais, ansiedade, você começa a ficar chateado com isso, começa a ficar ansioso, começa a ficar desesperado. Alterações motoras, paralisias totais ou parciais, veja que ponto pode chegar. Distúrbios de equilíbrio, tontura, distúrbios auditivos e distúrbios visuais. Ou seja, está afetando o cérebro, né, bacana? Vai afetar o resto todo.
Afetou o cérebro e o sistema nervoso, vai afetar, é como afetar o sangue, vai afetar todo o resto, está tudo interligado, você vai ter esses problemas aí. São seríssimos, seríssimos. Alguns fatores que colocam a gente ali na cara do gol, de frente para o aeroembolismo. Fatores individuais: idade, quanto mais velho, mais suscetível. Obesidade, quanto mais gordo, mais suscetível. Condicionamento físico, está mal preparado, está mais suscetível. Pô, cara, só coisa... Tô velho, gordo e fora de forma. Lascou, vai voar não. Se houver uma descompressão, tu pode sofrer um bocado aí. Fatores operacionais é que são fatores pessoais, né? Fatores operacionais é o voo acima de 18 mil pés, aumentando aí a altitude sem pressurizar a aeronave. A gente viu as zonas fisiológicas lá, né? E aí você a 18 mil pés, você já começa a ter uma série de problemas, inclusive de compensação, vai ter que chegar com oxigênio a 100%, e apesar disso, você evita a hipóxia, mas não evita as outras coisas. Porque colocar oxigênio no organismo evita a hipóxia, mas não evita aeroembolismo, né? O que evita aeroembolismo é restaurar a pressão externa, restaurar a pressão exterior, certo? Não é só o oxigênio, tem que pensar no aeroembolismo. O oxigênio, tudo bem, resolve a hipóxia. Mas e a pressão? E o gás se expandindo porque não tem pressão, né? Você vai ter um problema com isso. Prevenção. Excluído o voo indivíduos predispostos, então, aquela brincadeira que eu fiz, né? Tá velho, gordo e fora de forma, não vai voar. Né? Obesos, idosos, artríticos, portadores de perturbações circulatórias e respiratórias. Para voar, uma pessoa que tem uma patologia muito séria, uma doença, falando sério agora, pessoa que tem uma patologia muito séria, uma doença, tem que procurar o médico antes de fazer um voo. Porque em condições normais, né, vai tudo bem. Mas se houver um problema de despressurização, essa pessoa está mais suscetível aos efeitos do que uma pessoa com a saúde 100%. Então, veja que mesmo para quem está com a saúde em dia, já é perigoso, para a pessoa que está doente, isso é mais perigoso ainda. Daí a necessidade de um acompanhamento médico e pelo menos de uma visita para uma liberação médica antes de fazer um voo, principalmente se fosse voos muito longos e tal. Cabine pressurizada, limitação de altitude, limitação de razão de subida, de velocidade ascensional, restrição de atividade física em altitude, fica quietinho, e desnitrogenação. O que é desnitrogenação, cara? Como é que é isso? É tirar nitrogênio do corpo. Bora ver aí. Desnitrogenação. Evitar colocar nitrogênio para dentro do corpo. Como? Peguei ali o Santos Dumont, meu auxiliar, mergulhando. Quando o cara vai mergulhar, esse ar pressurizado aqui tem muito nitrogênio pressurizado também. E aí, quando há descompressão, esse nitrogênio está circulando na tua corrente sanguínea ali, vai dar aeroembolismo total. Então, bora ver aqui. A respiração prolongada do oxigênio puro faz com que o nitrogênio seja expelido do sangue pelo oxigênio. E este último não forma bolhas que possam oferecer perigo, ou seja, tem que meter oxigênio a 100%. Por isso que em várias das emergências dizem assim, oxigênio a 100%. Por que oxigênio a 100%? Porque eu vou ter dificuldade de respirar? Não. Porque o oxigênio puro vai expelir o nitrogênio do organismo. E aí você vai ter uma diminuição da chance de um aeroembolismo. É por isso. E esse último não forma bolhas que possam oferecer perigo. Eliminação de 50% de nitrogênio com respiração de oxigênio por 30 minutos. Ou seja, se você respirar oxigênio puro por 30 minutos, você já tem uma redução de 50% do volume de nitrogênio que está rodando aí dentro do teu corpo. Depois da cabine pressurizada, é o melhor meio profilático. A cabine pressurizada também é interessante, por quê? Porque ela faz o oxigênio ficar no lugar dela. Ele pressuriza o nitrogênio de volta, o nitrogênio fica no lugar dele. E aí eu coloquei o Santos Dumont mergulhando para lembrar o seguinte, mergulho livre. Vai mergulhar, bacana, só é permitido o voo após 2 horas de um mergulho. E o mergulho autônomo, esse aqui com garrafa, com respiração, oxigênio comprimido, vai respirar nitrogênio comprimido também, só é permitido o voo 24 horas após.
Então, o pessoal de escola de mergulho já está bisurado com isso, já avisa. Fala, ó, vai mergulhar? Beleza, não pode voar até amanhã, ok? Não dá para sair de um mergulho e pegar um voo, porque você pode sofrer um aeroembolismo, ok? Tratamento. Além do oxigênio 100%, como a gente viu ali, você tem as câmaras de compressão. Por quê? Porque aí você comprime os gases no organismo do sujeito e evita o efeito de expansão, né? São as famosas câmaras hiper de muito bárica, muita pressão. Tu bota o cara lá dentro, pressuriza ele violentamente e depois vai diminuindo a pressão lentamente para que ele não sofra o aeroembolismo. Tranquilo com o aeroembolismo é muito simples, né? É mais um efeito da diminuição da pressão atmosférica. E vai afetar a gente? Tranquilamente vai afetar o voo. Bom, meus amigos, seguimos o roteiro aí que falou do conceito do aeroembolismo, dos tipos de aeroembolismo, dos fatores predisponentes ao aeroembolismo, falou da prevenção, falou da desnitrogenação usando o oxigênio puro a 100% e, por fim, o tratamento, que é, além do oxigênio, a câmara hiperbárica com muita pressão. Agora você é faixa preta e perfeitamente capaz de conceituar aeroembolismo, listar os tipos de aeroembolismo, caracterizar os fatores que predispõem ao aeroembolismo, listar os procedimentos de prevenção ao aeroembolismo, explicar o que é a desnitrogenação, que é tirar o nitrogênio do corpo, e caracterizar o tratamento do aeroembolismo ali na câmara hiperbárica. Tranquilo com isso? Finalizamos assim o nosso vídeo sobre aeroembolismo. Agora a gente entra numa nova etapa do curso e a gente vai falar no próximo vídeo sobre a desorientação espacial. Como é que ela ocorre e como a gente pode evitar. Desorientação espacial é o assunto do nosso próximo vídeo.